Glória a Deus. Ainda de pé, convido você a abrir a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3. O cumprimento da igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Vem, você. O Todo-Poderoso, aleluia. Você que nos visita nesta noite, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu sempre falo que a família faz parte da igreja. Se tem um membro da igreja, sua família, você faz parte da igreja, porque tem gente orando por você. Primeiro nós vamos dizer para os irmãos que estão visitando a igreja do Senhor: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E nós estamos em oração por você. Sua família está orando por você. A igreja está orando por você. Amém? Vamos citar os nomes, porque são muitos nomes. Evangelho de João. Palavra simples, breve, que Deus trouxe ao meu coração. Está escrito, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 5, depois o 9, 13 e depois até o 21. Está escrito assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Versículo 9. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, nós oramos nesta noite. Pai querido, ó Deus amado, e agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos na Tua presença, aprendendo, estudando, meditando na Tua palavra. Pai, que a palavra pregada nesta noite possa produzir frutos nos nossos corações, Senhor. E como nós temos, ó Deus, orado ao Senhor nesta igreja, Pai, que ninguém que entrou aqui nesta noite venha sair sem compreender, sem entender a Tua palavra. Abra, ó Deus, o nosso entendimento, para que possamos entender, para que possamos colocar em prática, para que possamos, ó Deus amado, viver a novidade
qualidade de vida que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, essa oração que fazemos ao Senhor, que essa palavra possa frutificar, e que nós venhamos, ó Deus amado, resplandecer, sendo luz, sendo sal, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, pode se sentar. Esse texto de Evangelho de João, Jesus instrui Nicodemos, fala de novo nascimento. Foi cantado aqui pelo Ministério de Louvor nesta noite. Eu quero viver uma virada, ou seja, quero novo, quero mudança de vida. Todo mundo começa um ano novo cheio de expectativas, e Deus trouxe essa palavra no meu coração. Eu já preguei essa palavra muitas vezes, e muitos irmãos aqui na igreja, mas cada vez que a gente prega a palavra, Deus fala para a gente de uma forma. Esse texto, a Bíblia nos diz de um homem que era fariseu, e esse homem era Nicodemos. O que era um fariseu? Era um homem estudioso da lei, conhecedor da Bíblia, que frequentava a igreja, era líder, era um homem influente naquela comunidade. Ele era tido como uma grande personalidade religiosa do seu tempo, e esse homem era Nicodemos, muito estudioso. Os fariseus estudavam a Bíblia, os fariseus conheciam o Antigo Testamento, conheciam a lei, e Nicodemos era um desses homens. E quando nós lemos o texto, a Bíblia diz que esse homem foi ao encontro de Jesus. Então tudo começa com um fariseu indo ao encontro de Jesus, e o texto diz que ele foi ao encontro de Jesus de noite. Não vou entrar aqui no mérito da questão da noite. A gente fala muito sobre ir ao encontro de Jesus de noite. Ele tinha vários motivos para isso. Talvez pela sua influência, talvez porque os fariseus não queriam, os fariseus estavam rejeitando Jesus, e ele, porventura, talvez para se livrar, para não ser questionado. Mas não quero entrar no mérito dessa questão. Eu gostaria que os irmãos meditassem comigo. Esse homem foi ao encontro de Jesus. Eu fico meditando, esse homem analisando o Antigo Testamento, as profecias a respeito de Jesus, as profecias sobre o Messias, quem era Jesus, aonde viria Jesus, quem era Jesus. Esse homem meditando, e ao meditar em tudo isso, esse homem começou a chegar a uma conclusão: Jesus é mestre, Jesus é Deus, Jesus ele opera sinais, Deus é com ele. Vou ao encontro de Jesus, e ele chega e estabelece um diálogo com Jesus. Esse homem, quando ele chega ao encontro de Jesus, ele fala para Jesus, ele fala com Jesus, ele tem algumas considerações a respeito de Jesus, e ele deixa claro: Jesus, o Senhor é mestre. Lembrando que Nicodemos também era um mestre do seu tempo, ele era um estudioso do seu tempo, ele era um grande homem influente do seu tempo, mas ali ele reconhece que Jesus Cristo era mestre, vindo de Deus. Ele reconhece que Jesus veio de Deus. Ele reconhece que ninguém podia fazer o que Jesus estava fazendo se Deus não fosse com ele. Isso parece maravilhoso, irmãos, quando olhamos assim. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração para a igreja nesta noite, para todos nós. Nós viemos ao encontro de Jesus, nós procuramos sempre encontrar Jesus. Nicodemos, ele era religioso, Nicodemos era líder, Nicodemos era um estudioso da Bíblia, Nicodemos era como se fosse um cristão crente, só que ele era um judeu. Naquela época ele não tinha igreja física como tem hoje. Nicodemos foi ao encontro de Jesus, um homem bem vestido, um homem influente naquela sociedade, um religioso
Mas interessante é que Jesus começa a estabelecer um diálogo. Irmãos, dialogar com Jesus é maravilhoso, é bom, mas abre o seu coração para estar preparado porque Jesus tem falado ao seu coração, para que você não fuja do diálogo com Jesus. Nicodemos chegou ao Senhor: eu sou fariseu, eu estudo, eu conheço o Antigo Testamento. Ele era rabi, ele era mestre, frequentava a sinagoga, era líder da sinagoga. E Jesus, a resposta de Jesus confronta Nicodemos. Jesus olha para ele e fala: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu fico imaginando o coração daquele homem. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Cheguei falando com Jesus, reconhecendo quem é Jesus, reconhecendo que Ele é mestre, reconhecendo que Deus está com ele, reconhecendo que Ele faz sinais e maravilhas. Irmãos, hoje é o último dia do ano. A igreja, cada um tem um tempo de caminhada na vida cristã. Mas imagina você chegar diante de Jesus, reconhecendo que Ele é mestre, reconhecendo que Ele faz milagre, reconhecendo que Ele é Deus. E Jesus vira para ele e diz que ele não tinha ainda condições de entrar no reino. Vamos trazer isso para hoje. A igreja do século 21 nasce na igreja, criado na igreja, aprendeu na igreja, consagrado na igreja, tocando na igreja, pregando na igreja, servindo na igreja, caminhando na igreja, conhecendo Jesus, sabendo que Ele é mestre, sabendo que Ele é Deus, sabendo que Ele é Senhor. E Jesus vira para o crente e fala: é necessário novo nascimento. Meu Deus, parece algo, uma palavra que dá vontade de fugir. Mas Jesus convidou Nicodemos para o novo nascimento. Eu não sei da sua vida, da sua intimidade com Deus, eu sei da minha. E quando eu estudava esse texto, Deus falava no meu coração. E todas as vezes que eu vou pregar a palavra, com a misericórdia de Deus, porque é a misericórdia de Deus que é a causa de nós não sermos consumidos. Porque antes de pregar para a igreja, quando falo para a igreja, meu ouvido está mais perto da minha boca, não é verdade? Então, irmãos, vamos refletir à luz da palavra. Tempo de igreja não salva. Nome do hall de membro não salva. Ser batizado não salva. Ser pastor não salva. Ser diácono não salva. Ser evangelista não salva. Tocar na igreja não salva. Ser atuante na comunidade não salva. Ser um bom pai de família não salva. Ser uma boa mãe de família não salva. Ser um homem digno de respeito na sociedade não te salva. Não há salvação sem Jesus. Não há salvação sem novo nascimento. Não há salvação sem um encontro íntimo e profundo com Deus. Foi cantado aqui também, e quando a gente fala foi cantado, eu não sabia que os vídeos que eles iam cantar, mas foi cantado aqui. Me ajuda aqui para a gente. O que nos move é o que nós cremos. Verdade. Bíblia. O que nos move é o que nós cremos. Nicodemos ouviu uma das mensagens mais lindas. São tantas mensagens lindas na Bíblia, são tantas mensagens maravilhosas. Nicodemos ouviu a mensagem talvez mais conhecida dos crentes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. O que nos move é o que nós cremos. E crer em Jesus, irmãos, é viver no
Você que nos visita nesta noite, Jesus, Ele fala ao seu coração. Você conhece Jesus da história, você conhece Jesus do tempo, você conhece Jesus, já ouviu falar de Jesus. Que hoje seja um dia, último dia do ano, mas que você, como Nicodemos, que foi confrontado, talvez esperava receber de Jesus um elogio, reconhecendo que Jesus é mestre. Jesus sabe o que Ele é rei, Ele é Senhor, Ele é Deus. Mas Nicodemos, ele foi ao encontro daquele que é vivo, ele foi ao encontro daquele que tem vida. Interessante é que Nicodemos, ele desceu do seu orgulho, o orgulho de ser um homem entendido, o orgulho de ser um homem estudioso, o orgulho de ser um homem que conhecia o Antigo Testamento, e ele percebeu que ele não conhecia o que significava nova vida em Cristo. Ele não conhecia o que era nascer de novo. E aquele homem, doutor da lei, ele se põe, ele se coloca no lugar de aprendiz. Ele quer aprender com Jesus. E ele faz uma pergunta no versículo 9: como pode ser isso? Eu quero saber, Jesus. Eu já estudei o Senhor da história, eu já sei quem é o Senhor, mas eu não quero só conhecer, eu não quero só saber quem é o Senhor, eu quero estar em Cristo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O crente deve se vestir bem. Quando eu falo se vestir bem, não estou falando de marca, não estou falando de grife, estou falando de ordem, de decência. Mas a roupa não vai salvar ninguém. O crente deve saber conversar. Deve. Nós temos que ter palavras que não são palavras chulas. Devemos. Quando eu falo saber conversar, não estou falando de falar bem em português. Estou falando de ter uma linguagem sadia. Tudo isso faz parte da cultura cristã. As vestes, a forma que nós nos portamos, a cultura da igreja, tudo isso é lindo, é maravilhoso, é bom. Amém? Tudo isso é bom, tem que ser preservado. Mas Jesus nos convida também para sair dessa questão cultural e buscar um íntimo e profundo com Ele. Novidade de vida com Jesus. O que é nascer de novo? Nascer de novo é quando o seu eu começa a morrer. Nascer de novo é dizer: estou crucificado com Cristo. Nascer de novo é quando você foi magoado profundamente, o seu coração consegue se libertar e você consegue caminhar. Nascer de novo é você conseguir caminhar, mesmo depois das frustrações, mesmo depois das traições, mesmo depois das lutas da vida que te levam para longe de Deus, que tentam te levar para longe de Deus. Nascer de novo é deixar o seu coração limpo. Nascer de novo é você dar a outra face. Dar a outra face é caminhar junto. Dar a outra face é amar. Dar a outra face é fazer o que Jesus nos ensinou a fazer. Estamos aqui reunidos em família. Família é bom, família é maravilhosa. A melhor família é a sua, a melhor família é a minha. Cada família é boa. E quando te perguntar qual é a melhor família, a sua, você vai dizer a sua, eu vou dizer a minha. Mas há muito problema nas famílias. Irmãos, não está na hora de ficarmos nos enchendo de amargura. Isso não é coisa de crente. O Senhor nos chamou uma novidade de vida. Caminhar com Jesus livre, livre, somando forças. Quem nasceu de novo, batalha pela fé. Quem nasceu de novo, batalha pela unidade. Quem nasceu de novo, não fomenta a fofoca. Quem nasceu de novo, quer que tudo aquilo que não presta seja jogado fora, e não que fica toda hora voltando à tona. Quem não nasceu de novo, está sempre fomentando aquilo que causa dor, aquilo que entristece, aquilo que envergonha. Mas quem nasceu de novo, joga tudo fora e fala: não, Jesus limpou o meu coração, Jesus limpou a minha casa. Aquele problema foi resolvido, e aquele problema foi encerrado, e não há lugar mais para esse
você viu fulano, você viu fulano, está todo mundo assim, está arrependido, vamos orar. Você é cheio do Espírito Santo, irmãos. Isso é toxina para a sua alma, para a sua vida espiritual. Não deixa, não permita isso. Vamos viver o novo de Deus. Eu quero a palavra de Deus, eu quero a palavra de vida, eu quero crer, eu quero continuar rompendo, quero continuar caminhando. Nós temos uma arma, e essa arma se chama oração. Dobra o seu joelho e ora. Nós temos uma palavra, que é lâmpada, é a Bíblia. Pastor, não sei ler, hoje não tem desculpa, todo mundo tem internet, até as crianças. 2 aninhos pegam lá, aperta o microfone e fala o que elas querem, o nome do desenho que elas querem, aperta o microfone, pega a netinho, pega a neta e fala assim, ó, Novo Testamento em áudio, eu quero ouvir. Você vai ouvir a Bíblia. Então não tem desculpa. Vamos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Nicodemos, quando ele entrou em contato com Jesus, ele percebeu qual era a diferença. Ele percebeu que ele não era crente, ele percebeu que ele era religioso. Deus não nos chamou para ser religioso. Deus não nos chamou para ser religioso. O religioso conhece, o religioso se veste tipicamente, o religioso tem bons costumes, o religioso ele é decente, o religioso frequenta o templo, o religioso tem cargo, o religioso lidera, o religioso canta, o religioso faz muita coisa e até parece salvo, mas Jesus está dizendo, é necessário nascer de novo. E quando Nicodemos ouve essa palavra, ele percebe que ele foi religioso muito tempo. E Nicodemos, ele fala que ele não queria mais ser religioso. Pastor fala assim, não fala dessa forma, mas ao ler o texto, nós entendemos ao longo da Bíblia, não nessa passagem, mas quando lemos o livro de João, capítulo 7, nós vamos ver que o mesmo Nicodemos, que encontrou com Jesus de noite, quando ele encontra os fariseus, e os fariseus começam a falar de Jesus, esse homem se levanta, e ele defende, e ele fala de Jesus, e diz a Bíblia que todos eles foram saindo, indo embora. Quando nós olhamos para o capítulo 19, na morte de Jesus, quem estava lá com perfumes para passar no corpo de Jesus? Nicodemos. Irmãos, eu falo com o Senhor, me livra da religiosidade. Sabe por quê? Porque nós somos convidados para a religiosidade constantemente. Religião, no mundo se diz assim, todas as religiões salvam. Não, nenhuma religião salva. Nenhuma. A salvação está em Jesus Cristo de Nazaré. E ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que salva. Mas ele também disse assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus é o dono da igreja. Por isso que o salvo tem que estar onde? Na igreja. Porque a igreja pertence a quem? Jesus Cristo de Nazaré. Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Eu não estou falando da igreja unida, estou falando da igreja bíblica. A igreja unida é uma das igrejas. Tem muitas pessoas nos visitando. A palavra de Deus para nós hoje é: o Senhor nos convida a ser cristão. O que é cristão? Ser parecido com Jesus. Ser parecido com Jesus é quando ouvir desaforo, nós não queremos revidar a altura. Ser parecido com Jesus é na hora que a situação parece que vai desabar, que muita gente faz tudo, quebra tudo. Você tem mansidão, temperança, domínio próprio. É assim, Jesus nos chamou para segui-lo. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso alvo. Nicodemos percebeu que ir a Cristo é diferente de estar em Cristo. Ir em Cristo, ir até Cristo é diferente. Ele foi até Jesus, mas ele percebeu que ir até Jesus é uma coisa e estar em Cristo é outra. Irmãos, queira estar em Cristo, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo
Jesus deixa claro para Nicodemos: isso não é negociável, é uma exigência. Versículo 7: necessário. Agora o discurso fica mais estranho. Jesus até agora falou de forma geral, agora quando chega no versículo 7, Jesus fala assim, necessário vos é nascer de novo. É individual. A salvação é você e Deus. Nicodemos esperava um reino para os judeus, para o seu grupo, para aquele grupo seleto. E quando ele descobre que o reino não era para os judeus, o reino não era para os judeus, Jesus disse para ele assim: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o reino é acessível a todos que creem em Jesus Cristo de Nazaré. Você que quer começar um ano bem, eu te convido, faça projetos, sonhe seus sonhos. Isso é maravilhoso, mas saiba que há um projeto muito maior, que é o projeto principal, que é entregar a sua vida para Jesus e viver de acordo com a vontade dele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Quantos ficam com medo? O que o outro vai pensar de mim? Nicodemos pensava nisso, por isso que ele foi de noite. Mas depois que Jesus trabalhou na vida dele, a vida dele foi mudada. Ele aparece perante os fariseus, aparece depois da morte de Jesus. É assim, quando Jesus trabalha na vida do homem, na vida da mulher, agora ela quer encontrar com Jesus, ela quer anunciar Jesus, ela quer declarar que Jesus reina na sua vida. Faça seus projetos, mas permita que Jesus reine no seu coração. Permita que o Senhor reine no seu coração. Permita que Ele mude a sua vida, como Ele mudou a vida de Nicodemos. Fala para Ele: Senhor, eu preciso de uma nova vida. Nicodemos falou: o que eu preciso fazer? Como pode ser isso? E a resposta foi: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O Nicodemos não amou só você, não amou só os judeus, amou todo mundo. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para te salvar. Jesus veio para salvar a sua casa, o seu lar, a sua família. Eu nasci na igreja, eu nasci no hospital, mas cresci na igreja. 47 anos, os irmãos sabem, eu sou da idade da igreja. Mas isso não dá direito a ninguém à salvação. Tem irmãos aqui que tem 30, 40, 50. Caminhar com Jesus é diariamente, é todo dia buscando, clamando, batalhando pela sua fé. Livro de Judas, a Bíblia diz assim, que nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada. Que você possa começar o ano batalhando pela sua fé. Quantas pessoas começaram e não terminaram? Mas você está aqui, vivo. Assuma esse compromisso. Coloque Jesus na sua frente e rompa no nome de Jesus. Coloque